A Câmara dos Deputados aprovou com urgência o pedido do projeto de lei que equipara homicídios simples a aborto realizados após a 22ª semana, gerando diversos debates e polêmicas em todo o país. E é podendo fazer com que você entenda a respeito disso e conheça os aspectos jurídicos e repercutindo sobre isso, que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, diversas repercussões, diversas discussões têm sido feitas a respeito dessa urgência de aprovação, de discussão ali do projeto de lei que trata a respeito de homicídio simples equiparado ao aborto realizado após a 22ª semana em qualquer espécie que seja, trazendo diversas discussões, debates, embates e até mesmo protestos que foram realizados no país. E o objetivo meu nesse vídeo de hoje é para que você consiga entender, compreender qual que é o aspecto jurídico, como que é a nossa legislação hoje em dia, como que são os dados que a gente tem no nosso país referente a casos como esses, e você possa ter aí a sua própria conclusão dentro desse tema. E eu começo aqui falando a respeito de como que a legislação prevê hoje em dia situações em que o aborto é legal. O aborto legal, ele prevê em 3 situações no nosso país. A primeira delas é quando a gestante está sob perigo de vida, ou seja, durante uma gestação, quando a gestante se põe em risco a própria vida por conta dessa gestação, é possível o aborto legal. A segunda previsão na legislação é com casos de fetos anencéfalos. O que são fetos anencéfalos? A anencefalia é uma má formação cerebral, ou seja, há uma má formação no cérebro daquele feto, ele não vai se desenvolver e dessa forma é possível também um aborto legal. A terceira previsão que a gente tem é em casos em que há vítimas de estupro, ou seja, vítimas de abuso, em que ocorre uma gravidez. Nessa situação em que ocorreu uma gravidez, as vítimas podem vir a procurar a possibilidade de aborto legal. Só que qual que é a grande polêmica nessa situação? Hoje em dia não existe um prazo determinado em que uma vítima de algum tipo de violência como essa venha procurar uma ajuda para a realização de um aborto em caso de violência que ela sofreu. Não existe uma previsão de tempo. E é aí que a legislação, a mudança com esse projeto de lei chega, porque ela prevê que o limite máximo para que seja feito um aborto nesses casos seja até a 22ª semana. Esse projeto de lei foi realizado da autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é um deputado de uma bancada evangélica, uma bancada conservadora, e prevê, dentro de algumas mudanças, majorar, aumentar as penas para, seja a pessoa que cometeu, seja aqueles que auxiliaram, e também essa mudança colocando ali as vítimas como criminosas em homicídio simples. Hoje em dia, quando alguém sofre algum estupro, o que é o estupro em si? Como que a legislação prevê o crime de estupro? O crime de estupro é previsto para aquele que comete ou venha cometer, constranger alguém mediante uma grave ameaça, constrange essa pessoa a ter uma prática criminosa, a ter um ato libidinoso, a uma relação sexual forçada, violenta, contra a própria vontade da vítima. Ou até mesmo, não necessariamente uma conjunção carnal, mas atos libidinosos. Não só vão pensar introdução de objetos, ou um beijo lascivo, um beijo forçado de uma maneira muito, muito contundente. Isso aconteceu, por exemplo, o Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci era um médico embriologista muito conhecido das celebridades, dos políticos. Ele fazia fertilizações in vitro, fez fertilizações in vitro inclusive no Gugu Liberato, lá com a esposa dele, no jogador Pelé e diversas outras celebridades conhecido por todo o país. E repercutiu o caso dele, ele ficou foragido durante muito tempo, porque ele foi denunciado por vítimas que eram abusadas por ele enquanto ele estava ali realizando procedimentos, e essas vítimas estavam sob efeito de anestesia,
voltando ali de consciência, ele abusava dessas vítimas, ou até mesmo conscientemente. Muitas delas, não só o abuso físico em si, de penetração e relação sexual, mas de beijos lascivos que ele dava, e essas vítimas tinham na memória o gosto e o cheiro que ficava nisso nelas. Então até mesmo é previsto, e existem julgados, que até mesmo um beijo, dependendo da situação, pode ser considerado também como estupro, como no caso do Roger Abdelmaci. E quando a gente fala a respeito de estupro de vulnerável, o que é vulnerável? A legislação prevê aqueles que sejam menores de 14 anos, qualquer atitude, uma palpada, um beijo, um contato libidinoso, ou até mesmo a relação sexual em si, é considerado um estupro de vulnerável. E por que a legislação prevê 14 anos de idade? Porque 14 anos de idade, para a legislação, a criança, o adolescente, não tem noção, não tem conhecimento, não tem uma maturidade de entender que aquilo que ela passou foi um abuso, foi uma relação, não tem entendimento de que é sexo, de que é um comportamento sexual. Pensa comigo, como que uma criança de 5, 6, 7 anos de idade vai saber o que é uma relação sexual ou um comportamento abusivo de um adulto referente a ela? Então a legislação prevê que essa vulnerabilidade está presente abaixo de 14 anos. Mas não só abaixo de 14 anos. Pessoas em situação de vulnerabilidade, estando em estado de vulnerabilidade, também podem entrar nessa categoria. Como, por exemplo, mulheres que às vezes estão sob efeito de álcool, né, estão na sua consciência e vem acontecer alguma situação como essa. Ou às vezes o efeito de anestesia, né? A pessoa está anestesiada, não tem uma noção do que está acontecendo e vem a ser abusada. A gente viu isso com um médico anestesista que foi flagrado por equipes do hospital abusando das pacientes, que ele aplicava procedimentos, viram um comportamento estranho dele, ele era anestesista e aproveitava daquele momento de inconsciência das vítimas e abusava delas e foi preso em flagrante. Não muito longe disso, na mesma semana em que foi aprovada a urgência desse projeto de lei que equipara homicídios simples a abortos realizados, um pai, de uma reportagem do Profissão Repórter, foi percebido um pai que abusava da própria filha dentro de um quarto, em uma UTI, e ela ali inconsciente, e ele abusando, e também foi registrado pela equipe do hospital, que percebeu que o comportamento dessa filha após o pai sair dos momentos que estavam com ela eram alterados. O comportamento suspeito do pai da vítima também deixou os profissionais desconfiados. De acordo com eles, o homem sempre ia ao banheiro após as visitas e realizava carícias excessivas na vítima, que ficava agitada com a presença dele. A jovem também teria chorado após visitas. Então, isso prevê a vulnerabilidade ou então o caso em si quando se acontece. E eu trouxe aqui alguns dados importantes para a gente poder entender a dinâmica desses casos no Brasil. Porque quando a gente fala a respeito de abusos, a gente tem que perceber que grande parte deles começam na intimidade do lar, no âmbito doméstico. Então, crimes sexuais, eles têm o nascimento, eles têm o início dentro do lar, com a violência doméstica que se inicia dentro do lar. Porque é no lar, naquela intimidade, que são crimes silenciosos, que não são divulgados e as pessoas não têm conhecimento. Porque são de pessoas que não se imaginam qualquer tipo de suspeita. Então são pais, são irmãos, são avós, são tios, né, líderes religiosos, diversos. Ultimamente a gente tem visto uma enxurrada de líderes religiosos que têm causado denúncias de abusos. A gente teve o caso de um pastor da casa que foi preso preventivamente, acusado de fiéis. Em Goiás, esse é o primeiro caso. Em Goiás, o segundo caso, um pastor da Assembleia de Deus, que também foi preso preventivamente, com dezenas de fiéis que tinham diversos abusos. A gente teve um pastor de outra igreja que falava que crianças que eram culpadas por terem sido abusadas, mas não só o pastor também, né? A gente vê o caso do João de Deus, emblemático, que é um líder espírita, realizava cirurgias espirituais, e aí foi acusado também de diversos crimes, e não despertam nenhum tipo de suspeita dos crimes que venham a acontecer. Eu trouxe uns dados aqui a respeito do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O
que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é um compilado, é um conjunto de informações das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, de informações relativas à segurança pública no país. Trazem essas informações e colocam isso tudo em dados estatísticos para que a gente tenha noção de como que anda ali o nosso país. Os recentes dados que tiveram, em 2021, a gente teve mais de 66 mil casos de abusos no Brasil. Em 2022, mais de 74 mil casos. Em 2023, mais de 56 mil casos. Isso que a gente tem que ter ideia que são reportados subnotificações, porque vários outros casos sequer chegam ao domínio público ou sequer chegam a ser apurados porque as vítimas não denunciam ou entram em conflito. Como que denuncia o próprio pai? Como que se denuncia o próprio irmão? Então, tem ainda essas situações, isso são dados alarmantes, mas sequer que chegam a ser os dados reais, porque muitos casos são subnotificados. E quando a gente fala a respeito da gravidez que acontece em crianças e adolescentes, a preocupação que os especialistas têm é que crianças como 9, 10, 11 anos de idade não possuem uma estrutura física, biológica preparada para conceber uma criança concebendo uma criança que não é mãe. Então, a estrutura física, a pelvis, o desenvolvimento orgânico, biológico daquela criança não está preparada para desenvolver um ser. Isso quem é mãe, quem já foi mãe, quem conhece ou convive com alguma mãe com que tem uma estrutura física ali para gerar uma criança, sabe o problema e as dificuldades que é uma gravidez, manter 9 meses de uma gravidez, que às vezes pode ser muito complexa. Então imagina-se isso com uma criança de 9, 10, 11 anos de idade. E quando se fala a respeito disso, os questionamentos desse projeto de lei, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado é laico, ou seja, não existe uma religião no Estado, não existe uma religião que deve dominar os conceitos quando se trata de Brasil, porque o nosso Brasil tem diversas religiões, pessoas até que nem têm religiões, e são todas essas pessoas que devem ser abrigadas na legislação. E uma religião não pode ter o domínio e a presença central nas decisões que são feitas dentro do nosso país. Quando a gente fala a respeito de educação sexual pelos pais, na escola, na sociedade, para crianças e adolescentes, é um momento que a gente tem que ter ideia de que essa educação sexual vai gerar instrumentos e ferramentas para que crianças e adolescentes consigam, na iminência de acontecer algum abuso, ou acontecendo algum abuso, saibam a quem recorrer, o que fazer e alertar, reportar se vierem tentativas sequer de abusos acontecerem, porque elas vão ter ferramentas e conhecimento possível de conseguir se proteger. Isso aconteceu, por exemplo, com uma menina de 11 anos de idade, no interior de São Paulo, que após saber, na escola, no mês de conscientização contra o abuso infantil, ela percebeu que era vítima de abuso pelo próprio tio e reportou isso para a escola. Então, a partir desse momento é muito importante na linguagem da criança. Isso não é você sexualizar uma criança, é você manter ela informada dentro da linguagem, dentro da idade dela, para que ela consiga ter ferramentas de busca de ajuda, de busca de auxílio e consiga se proteger. Outra crítica muito grande que é feita nesse caso é que a pena que é tida para meninas e mulheres que venham a cometer abortos após a 22ª semana é que a pena máxima para esses crimes chega a 20 anos. E para aqueles que cometeram o crime, abusaram das suas vítimas, é infinitamente menor, é a metade do tempo, gerando discussões ainda maiores sobre como que a vítima que foi vítima ainda tem uma pena maior do que o seu próprio abusador. E para finalizar, eu falo para vocês que tem divulgado muito mulheres de vermelho aparecendo com o manto vermelho e a cabeça coberta, e trata a respeito de uma obra que é baseada num livro da autora Margaret Atwood, ela que criou um livro chamado Conto da Aia, que traz uma distopia, um mundo distópico em que os Estados Unidos levou um golpe de Estado, criou-se um Estado fundamentalista em que as leis eram baseadas na Bíblia
e que as mulheres não tinham nenhum direito. E que as mulheres que eram férteis eram levadas para um ritual sagrado dentro da casa de comandantes que eram donos delas, com as suas esposas que eram inférteis, eram abusadas nesse ritual, eram obrigadas a permanecer com a criança até o final da gestação, entregando essa criança para esse casal, em que se seguia vários rituais, seja com elas ou com próximos comandantes que eram donos dessas mulheres, chamadas aias. Eu, José Ricardo, eu sou contra o aborto. Essa é a minha opinião, essa é a convicção que eu tenho. Mas a minha opinião, a minha convicção, seja ela pessoal, seja religiosa, não pode se impor, não pode se sobrepor e obrigar a uma coletividade a pensar da mesma maneira que eu. Cada pessoa tem que ter o livre-arbítrio de saber o que ela quer e assim ser amparada com as suas próprias consequências e saber isso fruto da sua responsabilidade. Mas não cabe a mim e não cabe à legislação impor a minha opinião, impor as minhas convicções e as minhas crenças nas decisões de outras pessoas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui para mim qual que é a sua opinião, o que você acha a respeito disso. E até a próxima.